Este casarão abandonado, construído há mais de 100 anos atrás, na época da escravidão, foi residência de um dos maiores barões de café no Brasil. Segundo moradores das redondezas, vozes, gemidos de dor, pedidos de socorro, gritos assustadores, barulhos de correntes sendo arrastadas e até mesmo vultos e aparições fantasmagóricas são constantemente relatadas pelos corajosos que se arriscam a passar a noite lá. E então, gostaria de conhecer a história desse casarão mal assombrado? Se a resposta for sim, então apague a luz do seu quarto, porque eu vou lhe contar mais uma história do nosso acervo secreto. Imagino que você esteja se perguntando quem sou eu e onde você está. Eu sou o curador, o guardião das histórias deste acervo secreto. Araraquara, interior do estado de São Paulo. Assentamento Bela Vista, 13 de maio de 1888. No final do século XIX, a cidade de Araraquara se recuperava de uma epidemia de febre amarela. Ela ampliava suas riquezas econômicas através da produção de café e todo o produto já era transportado pela estrada de ferro desde 1885. O ambiente político e social que existia era o coronelismo. Para aqueles que não sabem, esse é um termo usado para definir um sistema político e social autoritário baseado no poder de um ou mais coronéis latifundiários que existiam no interior do Brasil. Nessa época, os escravos ainda eram usados como mão de obra para construir e trabalhar nas fazendas e casarões para os barões. Geralmente, as casas eram sede da fazenda e mantinham os escravos mesmo após a abolição da escravatura, que foi assinada em 13 de maio de 1888. Quando os fiscais apareciam para verificar o local, os escravos eram escondidos numa espécie de calabouço escavado no chão abaixo da residência, feito para não serem encontrados enquanto a vistoria ocorria. As casas possuíam uma arquitetura faraônica, contando com muitos quartos, muitas vezes mais de 40, muito espaçosos e com janelas bem altas, completamente o oposto do que eram os locais onde ficavam os escravos, que eram construções bem baixas com portas e janelas muito estreitas. E foi nessa casa onde morou o coronel Antônio Joaquim de Carvalho, barão do café, nascido na cidade de Porto Feliz em junho de 1838. Vindo de uma família nobre, inclusive condecorada pelo rei de Portugal em outro momento da história. Na sua juventude, o barão formou-se em Direito pela Faculdade de São Paulo e mudou-se para Araraquara em 1875 e tornou-se o proprietário das fazendas Simão e Bela Vista. Aos 40 anos de idade, já era considerado o homem mais poderoso da região. Era líder republicano na época e politicamente muito forte e conhecido em outros estados. Os políticos vinham até a sua casa para pedir apoio e doações, já que ele era o principal financiador de vários deles naquela época. Nada mais do que uma manobra para que ele tivesse o controle sobre eles e alcançasse sempre os seus objetivos pessoais de controlar a região. Notaram alguma relação com o que acontece hoje em dia entre os partidos políticos e as grandes empresas? Eu imagino que sim. Outro paralelo com os dias de hoje é a relação entre os jornalistas e os políticos. Houve naquela época um jornalista que desafiou o poder desse barão. Ele era sergipano e jovem, militante da monarquia e constantemente escrevia sobre o barão no jornal onde trabalhava, denunciando publicamente que ainda mantinha escravos e até os torturava, sendo essas informações consideradas sempre ofensivas pelo coronel, ainda mais porque ele era o chefe político da cidade e, como a Lei Áurea já havia sido estabelecida, ele estaria cometendo um crime. Após algumas matérias, em 30 de janeiro de 1897, sábado, por volta das 17 horas, o coronel avistou de sua casa o jornalista entrando em uma farmácia onde seu tio, Manuel Brito, trabalhava como gerente.
e, com muita raiva devido às constantes notas no jornal, decidiu ir até lá e tirar satisfações com o jovem. E quando chegou, começaram uma briga feroz e o coronel passou a agredir o jornalista com bengaladas. Manuel, o tio do jornalista, fez de tudo para apaziguar a situação, mas o rapaz, no momento em que estava caído por baixo, acertara mortalmente o coronel com um disparo de garrucha, fazendo daquele o último dia dos seus 59 anos de idade. Após a notícia se espalhar, o jornalista e seu tio, que presenciou a briga, foram perseguidos e presos na cadeia pública da cidade. E após uma semana do velório e sepultamento do coronel, no dia 7 de fevereiro, na madrugada de domingo, os prisioneiros Rosendo e Manuel Brito são arrastados para fora da cadeia pública por alguns indivíduos e são linchados e abandonados ao largo da igreja. Ambos, sobrinho e tio, foram sepultados pelos capangas dos Carvalho, a quilômetros do centro da cidade, no cemitério das Cruzes. Esse trágico acontecimento marcou para sempre a cidade de Araraquara. Algum tempo depois do falecimento do coronel, a sua família decidiu deixar a residência. E durante todos os anos que se seguiram, apenas 2 famílias passaram a cuidar da terra, mas nenhuma prosperou por muito tempo e acabou gerando dívidas enormes. Após alguns anos, as terras foram distribuídas aos trabalhadores como parte do pagamento dessas dívidas empregatícias. E foi aí que os relatos começaram a ser difundidos com maior força. Trabalhadores receberam autorização para residir na casa que pertencera ao barão. Naquela época, ainda era possível de ser habitada com algumas pequenas reformas, mas à noite eles relatavam ouvir vozes e pedidos de socorro, vultos passando por toda a casa, gemidos entristecidos, vozes pedindo água e comida, vozes chorando, mesmo sem a presença de mais ninguém no local. Isso levou a última família que tentou residir no local a lacrar definitivamente as áreas de acesso à senzala e abandonar a casa. Mesmo assim, próximo ao local, ainda hoje é possível encontrar muros com correntes presas, onde os escravos eram colocados para serem punidos. Nos dias de hoje, o piso no interior da casa está todo comprometido, então não há possibilidade de acesso pela entrada principal. Devido ao seu abandono e deterioração durante muitos anos, o casarão acabou se tornando habitado por morcegos e insetos. O local onde era o quarto do coronel também está sob risco de desabamento, o que impossibilita o acesso. Professores que estudam a história do casarão contaram que, em frente ao local onde ficavam os aposentos do barão, havia um tanque que vivia cheio de água e sal, para que os escravos se banhassem após serem chicoteados. Além de ajudar na cicatrização, promovia ainda mais dor a eles. E aparentemente, era um momento prazeroso que o barão gostava de assistir pela janela do seu quarto. Histórias dos habitantes locais. Muitos moradores do local têm histórias pessoais com o casarão abandonado. Um deles relata que sempre que alguém entra lá, ela sonha com o barão brigando com ela e ordenando que ninguém mais entre na sua casa, que ele não quer ser incomodado. Já outra moradora, durante anos, foi visitada em seus sonhos por um espírito de uma criança, que sempre a pegava pela mão e a levava no caminho até o casarão. Chegando lá, ela ia até um cômodo específico da casa. Em seus sonhos, ela via aquele alçapão aberto e uma escada que levava para um lugar muito fundo e escuro. Ao descer as escadas, ela se deparava com uma passagem bem pequena, onde quase era necessário se arrastar para que fosse possível atravessar. E quando ela atravessava, uma luz intensa chegava ao seu rosto e a fazia acordar de susto. Ela teve esse sonho todos os dias por muito tempo, se é que podemos chamar isso de sonho, né? Na verdade, nem ela mesma acredita que tenha sido só um sonho. Ela acredita que pode ter sido real. Outras pessoas que visitaram o local tiravam fotos em lugares aleatórios e sempre acabavam encontrando alguma forma estranha que não estava lá.
Eles acreditam que são espíritos de pessoas que faleceram. Muito tempo depois, com descobertas de túneis secretos em outras fazendas de escravos, surgiram hipóteses de que no casarão também poderia haver um alçapão que levaria ao calabouço onde os escravos eram escondidos. A mulher acredita que a garotinha teria sido presa ou enterrada nesse cômodo subterrâneo. E o seu espírito quer que seu corpo seja encontrado e retirado daquele lugar, para que o espírito dela seja liberto. Porém, até hoje o lugar onde o coronel escondia seus escravos continua um mistério. Um mistério que talvez um dia seja revelado e finalmente possamos desvendar todos os segredos desse terrível lugar. E então, meu caro membro do acervo secreto, o que você acha? Seria verdade ou mentira? Todas essas histórias contadas pelas pessoas que vivem já há anos no local, as marcas deixadas na região de um passado de 130 anos, parecem que nunca irão desaparecer. Sabem, eu não desconfio que realmente seja um lugar com energias negativas decorrentes da triste e terrível história do local, cheia de maus tratos e violência que aconteciam rotineiramente. E parece que, com a morte do coronel, a história desse casarão foi se perdendo no tempo, sem um real fim. Se você é do tipo de pessoa que não acredita no sobrenatural, eu te desafio a testar a sua coragem e passar uma noite lá, mas sozinho. O que você acha? Afinal, espíritos não existem, não é? Para você, meu caro membro que assistiu esse vídeo até aqui, o meu muito obrigado. A cada novo vídeo eu venho tentando melhorar diversos aspectos para trazer para vocês a melhor experiência possível. Então, se vocês gostaram desse vídeo, eu peço que me ajudem a fazer esse canal crescer compartilhando nossos vídeos com seus amigos nas suas redes sociais. O Acervo Secreto é o projeto de uma pessoa só e, por isso, é tão importante a sua participação. Eu nunca tive outras redes sociais e tudo isso ainda é muito recente para mim. E o meu desejo é realmente continuar esse projeto. Mas, como eu disse, isso só será possível com a ajuda de vocês. Então eu peço, inscreva-se no nosso canal, ative o sino, curta, comente e compartilhe. Deixe de ser apenas um convidado e seja realmente um membro desta comunidade. Eu garanto que vocês irão gostar muito de assistir aos nossos conteúdos. Então, meus amigos, muito obrigado a todos. Vejo vocês na próxima vez que abrir o nosso acervo secreto. Até lá.